Relembrar é viver, né? E às vezes a gente tem que relembrar e viver coisa ruim. Então hoje, 23 de março de 2020, teve uma live no cercadinho do Bolsonaro. Isso era quando a Covid tava no começo ali. O Mandetta ainda era o ministro da saúde e o Bolsonaro tava, acho que em março 23 a gente ainda não tinha chegado a uma marca nem de 1.000 mortos pela Covid-19. Então vamos ver o que foi dito na live do cercadinho do presidente. Você é da onde? Sou de Maringá, Paraná. Ninguém de máscara ainda. Tá uma distância segura, né? Mas Aproveitando um pouco a vida, né? Obrigado pela moderação. Nós fizemos campanha pro senhor. Obrigado. Torcendo pra que fez dê tudo campanha pra certo. você, né? Bom dia, pessoal. Data foi hoje uma pesquisa que mostra que a avaliação dos governadores do próprio ministro Mandetta é superior a sua, nesse momento de crise. Você está preocupado com a popularidade minha do Mandetta? E você acredita no Datafolha? Pessoal, é o seguinte: o presidente da República e seus ministros estão trabalhando há semanas para minimizar os efeitos do coronavírus. Tava mesmo, será? A vida das pessoas estão em primeiro lugar. Agora um detalhe: a dose do remédio não pode ser excessiva, de modo que o efeito colateral seja mais danoso que o próprio vírus. Lembrando que nessa época aqui não tinha nem ensaio sobre vacina, né? E o pessoal tava tentando lidar com distanciamento, tentar diminuir carga de trabalho ou fechar as empresas, né? A gente fazia o isolamento. Então, o que o pessoal mais falava nessa época era sobre o isolamento social, pra gente poder minimizar aí a transmissão do vírus, que hoje a gente sabe o que aconteceu, né? Esse é o cerne da questão. A imprensa é importantíssima para divulgar a verdade, mas não é com pergunta como essa, feita por essa senhora aqui do meu lado. Então é uma pergunta impatriótica, uma pergunta que vai na contramão do interesse do Brasil, uma pergunta que leva ao descrédito da imprensa brasileira, uma pergunta, me desculpe, infame até. Vão dizer que eu estou acusando a imprensa e agredindo a imprensa. Se estou agredindo, saio da frente do Alvorada. Agora, o que nós queremos é a solução para o caso. Nós não temos como evitar os efeitos do coronavírus. Não tem vacina e, por enquanto, ainda não tem tratamento. E quando teve vacina. Engraçado ver isso agora, né? Porque, tipo assim, nesse momento, ainda não tava no horizonte ser anti-vacina. Então ele ainda tava falando, não, porque não tem vacina. Será que se tivesse vacina? Quando teve vacina, ele não foi atrás, né? Muito curioso. Eu quero ver isso aqui dia por dia. Vou reviver isso aqui com vocês. Quem tiver estômago, né? Vai tá aqui vendo. Porque essa época era todo dia uma merda nova. Todo dia uma merda nova. Eu acho que o pessoal esquece. Nós não podemos levar o pânico para a sociedade, que o pânico é uma doença também, mais grave que a própria causa do vírus. Esse sentimento nós temos que levar à população. Empregos estão sendo exterminados, em especial aqueles que vivem da informalidade. Essas pessoas não têm como sobreviver mais que 3, 4 dias sem o seu sustento da informalidade. Em inúmeros países, o pessoal recebeu ali uma ajuda de custo do governo. Tentaram segurar no começo. Era só tentar segurar ali. Poderia ainda até aquecer a economia depois, eventualmente, sabe? Me dói, cara. Me dói muito. E a pessoa com pânico, ela entra em depressão, ela fica mais suscetível ao contrair o vírus, tem um fim trágico da tua vida. Então, como não temos como evitar o vírus, estamos apenas tentando alongar
a curva da contaminação, né, nós estamos fazendo o possível. Não dá para ir além do que estamos fazendo. Puxei o dado aqui, ó. Vou botar na cara do animal aqui. Esse dia aqui, né, no caso 23, né, tá no... Eu tô tentando entender que eu acho que tá errado isso aqui. Isso aqui é por semana, né, 13ª semana. Ano, semana, exatamente. Ano. Gente, é muito difícil. Eu tô tentando utilizar o website aqui, mas eu não tô conseguindo. Mas a gente pode baixar os dados aqui e ver melhor depois. Mas eu vou até atualizar aqui. Tentar abrir de novo. Todos os ministérios têm trabalhado incessantemente. Aí vem uma pergunta aqui, a popularidade do Mandetta está melhor do que a minha. Mas favas, pô. Será que não tem mais inteligência no meio da imprensa brasileira para fazer uma pergunta à altura do Brasil, à altura das vidas que estão em riscos, dado esse vírus agora? Gente, o Mandetta ele era o ministro da Saúde. Tem gente se contaminando, eventualmente a gente chegou a números bizarros de morte. E nesse momento aqui no começo a gente vê o que era importante para ele. Popularidade. No meio de uma crise sanitária, obviamente todo mundo queria ouvir o ministro da Saúde. E ele tá achando ruim que o pessoal tava vendo o ministro da Saúde em cima. Eventualmente a gente sabe o que aconteceu, né? A gente vai acompanhar. O ministro da Saúde foi retirado do cargo, mas sem spoiler dessa temporada ainda. Vamos continuar. Presidente, o senhor pode comentar... Mais alguma pergunta aqui? O senhor pode comentar a MP que saiu ontem no final da noite, que permite suspender os contratos de trabalho por até 4 meses? Flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de preservar empregos, tá? Diminui a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Basicamente é por aí essa nossa medida. Outras medidas estão sendo tomadas, como ontem, ou sábado, nem lembro mais, tá? Tivemos aqui uma videoconferência com o presidente do BNDES, transferindo recursos do PIS/PASEP para o Fundo de Garantia, que nós queremos devolver ao povo, né, parte do que ele tem direito. Via BNDES também, o total entre as duas ações são 55 bilhões de reais, visa a você redirecionar. É isso mesmo, pessoal, 13ª semana do ano. Então a gente estava bem no comecinho dos casos. Não tinha nem dado direito ainda. Os seus empréstimos, ou melhor, visa você dar um novo prazo para que esses empréstimos sejam pagos, tá? E abre crédito também para empresas com juros mais baixos. A mesma coisa será anunciada pela Caixa Econômica durante a semana agora, novidades aqui que são bem-vindas, né? Obviamente, pela situação que o Brasil se encontra. O próprio Ministério da Saúde fica trabalhando 24 horas por dia buscando soluções para isso. Todos trabalham, sem exceção. Eu aqui também, quase que 24 horas por dia. São 22 ministérios que eu tenho pela frente. A dificuldade da minha parte existe, mas conto com um ministério de qualidade, pessoas competentes, pessoas abnegadas, que estão se entregando completamente a buscar a solução para esse problema. Sobre a decisão suspensão dos contratos, suspensão temporária dos contratos, não pode também piorar um pouco a situação das pessoas em vulnerabilidade, que podem ficar sem seus salários? O governo estuda a liberação de seguro-desemprego para essas pessoas, por exemplo? O seguro-desemprego é automático. Não tem que reclamar. Ninguém está demitindo ninguém. O que eu reclamo é que tem algumas autoridades que estão ministrando remédio em excesso, que leva ao desemprego. Hoje tenho videoconferência, duas. Uma com o governador no Nordeste e depois do Norte, onde vamos ouvi-los. Logicamente, acatar sugestões da parte dele. E o que o governo puder fazer pela vida das pessoas e pela manutenção do emprego, nós não faremos. O que o governo puder fazer para piorar, aí a gente vai fazer.
E isso que estava acontecendo aqui, é isso que aconteceu, meu irmão. É isso que aconteceu. Vai continuar fazendo. Vai. Presidente, ministro Alexandre de Moraes. Tá, estou sabendo, vou conversar com o Paulo Guedes, a questão do Alexandre de Moraes, sobre a suspensão do pagamento por 6 meses de São Paulo. Isso já tinha sido discutido. Está no Pacto Federativo essa proposta, tá certo? E O senhor pode suspender os pagamentos dos outros estados? a gente pode tomar, pode, mas tem que ouvir o Paulo Guedes, né? Ele que vai dizer na ponta da linha, né, quanto é que custa, eu não sei quantos bilhões, talvez 18 bilhões, se eu não me engano aqui, custaria essa medida para estender para os demais estados. E pelo que me consta também, não tenho certeza, São Paulo é o estado que mais deve. Então eu acredito que para atender os outros, né, é uma importância que equivale que atende São Paulo quase que sozinho. Ok, pessoal? O Mandetta defendeu o adiamento das eleições municipais. Não entro nessa seara, certo? Ele defendeu, não sei, porque se foi feita a pergunta para ele, como você fez para mim, eu podia falar sim ou não, mas está muito longe ainda. Eu acredito que nas próximas semanas o Brasil aqui já começará a ter um novo horizonte para essa questão do vírus. Presidente, na sua agenda só conta com o Guedes à tarde. Ele fica nessa vai e não volta, né? Tá me dando agonia, pelo amor de Deus. Ou vai embora ou fica parado e ouve as perguntas, meu Deus do céu. Fazer o que agora de manhã? Eu acho que o vice vai estar comigo também agora, se eu não me engano. Sei que ele não precisa marcar audiência comigo, fala comigo a todo momento. E eu me sinto melhor lá do que aqui, porque lá eu tenho um campo maior, né, de atuação. Melhor trabalhar lá, que fico mais perto dos ministros palacianos. Que horas é a videoconferência, presidente? Eu acho que é 14, não sei. É 14 ou 15 horas a primeira, uma hora e meia. Vocês devem transmitir como foi a sua posição? Da minha parte, pode transmitir. Eu tenho certeza que vai ser uma videoconferência em altíssimo nível, buscando soluções para o problema. Ok? Valeu, pessoal. A solução era botar o exército pra fazer cloroquina, mano. Oi? Meu Deus! Vai embora! Hoje tem-se dois grandes regiões, né? Amanhã a gente complementa aqui os demais governadores, tá certo? Você vai fazer outra coletiva depois da videoconferência? São videoconferências separadas, uma para o norte, uma para o Norte e nordeste. Nordeste, porque se fica muitos governadores, né? Além de tomar o tempo deles, tá certo? Cara, tem uma. Gente, foi a maior pandemia da história. E o presidente não tava, a princípio, não tava se sentando com todos os governadores ao mesmo tempo. Ele fez separado, um com o outro. Então, tipo assim, o governador do norte, nordeste, às vezes regiões que faziam divisa uma com a outra, estavam tratando da situação com o presidente em separado. É inacreditável, pessoal. É isso aí que votaram, é isso aí que botaram no poder. A gente tem aí mais de 700 mil mortos no papel oficial. 6 anos depois, revendo aqui essa patifaria que foi esse governo. Fica melhor porque concentra mais. E em menor prazo você pode dar uma resposta para eles. Então são 9 no Nordeste e 7 no Norte. É muita gente, né? Então Muita é melhor gente. fazer, no meu entender, separado e É amanhã. muito difícil, gente. É muita gente. Eu sou o presidente do país, eu tenho que conversar com esse tanto de governador. Tipo assim, eu não tenho tempo pra isso. O meu trabalho é fazer nada, né? Porque se você não tá lidando com o governador. Amanhã faz mais uma ou duas. O Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ok? O senhor deve fazer uma entrevista coletiva após a Não videoconferência? sei, depende do momento, depende do clima, né? Depende do que estiver acontecendo. Não dá para marcar, ok? Mas obrigado, pessoal. Até mais. Então tá aí. Não dá pra marcar. Um sentido de urgência, assim, inacreditável do nosso presidas, né? Então, é isso que rolou aí no cercadinho do Bolsonaro. De notícia mesmo, eu dei uma pesquisada aqui. Não consegui encontrar nada que. Nada muito assim, não. Porque nessa época também tava meu pra lá do que pra cá, né? Pera aí. Na matéria do G1 aqui, nós temos 1960 infectados em todos os estados do Brasil. No último balanço, estavam registradas aí 34 mortes no país, 30 deles no estado de São Paulo. Então tava bem no começo mesmo. Bem no começo.
os números. O pessoal aí, eu não devia estar nem falando muito, né, sobre isolamento, sobre qualquer coisa desse tipo. O Mandetta tinha acabado de começar. Ó. Dados da doença disparam em abril, que o sistema de saúde entra em colapso. O que será que estava rolando aqui na Globo? Será que eu posso passar isso? Vamos descobrir aí agora. Se esse vídeo tá essa Era parte. situação de calamidade. Vamos falar mais sobre esse pacote com o Gerson Camarote lá em Brasília. Camarote, bom dia. São medidas muito duras, né, que podem deixar vários trabalhadores em situação muito difícil, mas a ideia é pelo menos preservar o emprego nesse momento. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, Ana, essa foi inclusive a tônica, principalmente dos empresários, nesses últimos dias, junto ao governo federal, junto à equipe econômica, tentando achar uma solução para a preservação dos empregos. Por exemplo, você tem aí setores da economia, o setor de turismo principalmente, setor hoteleiro, que está sofrendo muito e que não tinha esse setor hoteleiro como manter salários nessa situação, sem movimentação, e o placar pagam. Essa pesquisa Datafolha que eu mostrei agora há pouco, mostrando que a aprovação do presidente da República nesse combate ao coronavírus está menor que a dos governadores e que a do próprio ministro da Saúde. Isso, Ana, isso já era esperado, inclusive. A gente já tinha visto na semana passada uma avaliação negativa nas redes sociais e isso acaba se confirmando nessas pesquisas. Ou seja, o presidente está atrás de governadores e atrás do próprio desempenho do Ministério da Saúde. O que é que explica isso? E atrás ele tá vindo muitos pontos percentuais, cerca de 20 pontos percentuais. O que significa essa diferença, Ana? É justamente aqueles gestos e ações contraditórias do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, a gente viu nas últimas semanas, chegou a incentivar manifestações, chegou a ter contato corpo a corpo com manifestantes aqui em Brasília, quando havia recomendação, inclusive, dele não ter esse tipo de contato, inclusive por causa do isolamento, a necessidade de isolamento por causa... É um animal, né? É um animal. Ele simplesmente tinha a reeleição mais fácil do universo. E tava fazendo um monte de bosta. O que mais que a gente tem aqui? Eu vou... Quer ver o que mais que a gente tem aqui? Olha, achei uma matéria na Jovem Pan aqui, ó. Covid-19. Cuidar da saúde mental é vital em período de isolamento forçado. O empresário, entretanto, ele diz que sua interação social faz diferença. Assim como o Christian, outros 8 milhões e 600 mil brasileiros têm ansiedade. Diante da pandemia, que aos poucos é compreendido, o medo pode tomar conta da razão. Que interessante, né? Não falaram porra nenhuma. Tentando encontrar, vendo se a gente acha um conteúdinho de como é que tava a situação. Eu teria que ver o jornal, né, pra ver como é que tava os pingos nos is, pra ver como é que tava o sentimento ali. Mas tá aí, atualização do dia 23/3/2020, Covid-19. Até amanhã.